Boa noite. Talvez eu esteja falando com pessoas religiosas, pessoas frequentadoras de igreja, de templo. Se talvez você fosse católico, você iria à missa todos os domingos, ofertaria lá, tomaria a hóstia, se confessaria. Talvez se você fosse evangélico, você toma comunhão, dizima, vai para o monte, jejua. Então, a sua fé, ela é visível. As pessoas notam que você é uma pessoa religiosa. Mas eu tenho um recado muito sério para você. Se a sua fé for uma fé direcionada a Deus para conseguir coisas para você, eu temo que é uma fé sem raiz, que é uma fé que pode não te levar à salvação. Porque a palavra do Senhor nos fala em Tiago 1,5, a verdadeira, pura, santa e imaculada religião aceita por Deus é cuidar de órfãos e viúvas. Então Tiago, irmão de Jesus, diz, olha, a sua fé ela tem que ser direcionada a alguém. Lá em Filipenses 2, 4 e 5, cuide não somente dos seus interesses, mas do interesse das pessoas que estão à sua volta. Pois assim você vai estar imitando a Jesus Cristo. Então, se eu estou dentro da igreja para trocar de carro, conseguir uma casa melhor, ser rico, é uma fé vazia. É uma fé que eu temo que seja uma fé sem futuro. A nossa fé tem que ser em Jesus Cristo, tem que ser em Deus, mas a gente exercita ela com pessoas. Um morador de rua que vem te pedir um prato de comida, uma família que está precisando de uma ajuda, um amigo que está precisando de um abraço, um parente que precisa de um perdão. A nossa fé tem que ser exercitada através de pessoas. E essas pessoas é que vão carimbar o nosso passaporte para uma segunda vida, para uma vida eterna. Todas as pessoas que têm acesso à sua vida é uma providência divina para você exercitar a sua fé. Às vezes vai ter pessoas difíceis da gente amar, da gente cuidar, mas essas pessoas difíceis é que vai fazer você trabalhar o seu coração, você trabalhar a sua mente, no sentido de dizer que ama a Deus, amando pessoas que Deus permite você ter acesso. A fé sem obra é morta. Pense nisso. No ar, programa Atitude. Gente, hoje é sábado e eu estou extremamente emocionado. Por quê? Porque eu convivi com essa pessoa, eu acho que durante uns 4 dias, há 2 anos atrás, e a simplicidade dele, a bondade dele, o Cristo revelado através da vida dele, e olha que nem religioso ele é, fez com que eu me apaixonasse pela pessoa dele. E hoje, coube a Deus nos preparar um momento, ele está passando por Porto Velho, e eu falei, nossa, eu não posso perder a oportunidade de convidar essa pessoa para sentar aqui do meu lado. E vocês sabem, senta aqui do meu lado quem tem uma história para contar, quem tem algo para nos ensinar, quem tem algo que pode ser referência para você. Ele, para mim, é uma referência. Por isso fiz questão que ele estivesse aqui comigo hoje, para ver se ele empresta um pouquinho dessa vida dele, para ver se pode ser referência para você. Eu estou muito feliz dele estar aqui do meu lado. E vocês vão saber por quê. Está aqui comigo esse carioca, nascido no Rio de Janeiro,
pai da Chayenne, pai do Ebston, esposo da Ermelinda. O meu amigo Márcio Luiz de Oliveira Leite, que ninguém conhece. Agora, quando falar o Billy, esse é o cara, meu amigo, meu irmão. Billy, que alegria te receber aqui no programa Atitude. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A alegria é minha, Marcos. Você não tem noção como eu fico lisonjeado de estar sentado ao teu lado para falar da vida, né? Que ela é uma maravilha, cara. Por mais dolorosa que seja... Por mais dolorosa que seja. Ele te deu ela. Carregue com honra. Que o Criador... Eu conheço todas as religiões, não convivo com outras religiões. Certo. Mas respeito todas elas. Amém. Entendeu? E sou leigo em falar em religião, porque eu acredito no Criador. E o Criador diz que quando você pensa nele, não importa onde você esteja, que você está com ele. Isso é muito importante. Ele diz uma palavra que é amar o próximo como a si mesmo. Isso é muito importante. Não importa a raça, cor, nacionalidade, porque se você cortar qualquer ser humano de outro país, lá do outro lado do mundo, o que vai correr? Qual é a cor da... É vermelho. O sangue e o osso é uma cor só. Então, pronto. Não é isso? Então, nós somos todos irmãos, ele criou nós para isso. E outros têm um sonho a menos, outros têm um sonho a mais. O meu sonho vai além da minha vida. Eu sou um grande sonhador. Realizo quando posso, quando tenho condições financeiras. Eu abro exceção para isso. O Billy, Billy, a gente se conheceu por causa de Duas Rodas, né? Eu fazia parte do Viramundo Rasgachão, e no aniversário do Viramundo aqui, há 2 anos atrás, 2023, acho que foi isso. Billy esteve aqui e a gente começou a conversar e tal, em comum a paixão por Duas Rodas, mas o que mais me chamou a atenção nele é que ele é um cara extremamente sensível. Ele é muito sensível. E ele até falou, né? Olha, eu não pratico nenhuma religião, mas ele pratica a única religião que Jesus deixou. Amar o próximo como a si mesmo. Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. Cuida das minhas ovelhas. Esse cara é um cuidador de ovelhas. Ô Billy, o que significa o ser humano que tem acesso à sua vida? O que ele vai receber do Billy? Olha, eu vou dar carinho para ele. Amém. Amor, compreensão, entendeu? A todo momento eu não vou julgá-lo de maneira nenhuma. Eu vou querer estar ao lado dele, para poder ajudar. Quando eu não me sinto capacitado para isso, eu peço força a Deus. Amém. Entendeu? E eu tento várias vezes ajudar, porque eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, tipo, para mim, o ser humano não tem defeito. Porque eu tenho defeito, o outro tem. Se eu for ficar olhando os defeitos das pessoas, eu não vou viver em sociedade. Entendeu? É verdade. É difícil. Em 2023, eu sofri um infarto, né? Eu passei mal, foram 11 dias de UTI. Você, o ano passado, você teve um princípio de um AVC. De um AVC. O que entrou naquele AVC? Qual foi o Billy que entrou naquele AVC e qual foi o Billy que saiu daquele AVC? Primeiro foi um susto, né, cara? Eu fiquei cego. Entendeu? Eu perdi a visão por alguns segundos na vida. Você estava com dor ou não? Nada, eu levantei com a minha pequena e eu tenho um contêinerzinho na prainha de Paraty. Certo. Entendeu? E fomos para lá para curtir uma praia. E nisso eu levantei, fui arrumar o portão. Quando levantei, fiz tomei um cafezinho e tal, e fui arrumar o portão e de repente quando eu desci da escada, a minha vista apagou. Eu fiquei cego. O mundo acabou ali para mim, tipo assim, fechou. Por quanto tempo? Uns 3 segundos, mais ou menos. Tá. E aí, quando eu voltei, meu corpo estava muito gelado, eu já não conseguia mais caminhar.
Gelado, o corpo gelou. Gelou, o corpo gelou. Você sentou. Aí ela me levou para ali para dentro e me perguntou se eu tinha tomado meus medicamentos, que eu sou hipertenso, né? O coração é grande. E nisso eu falei que não tinha tomado, ela me deu os medicamentos e nesse intervalo eu já não estava mais enxergando normal, eu estava enxergando duplo, 4 pessoas. E eu achei que seria uma coisa boba, mas que nada. Dor nenhuma. Nada, dor de nada, não senti nada. Tá. Aí você continuou ali na praia. Não, eu dei uma caminhada mesmo com a vendo aquela visão Turva, dupla. Eu fui à praia com ela e a praia tinha 4 praias. Eu falei, nossa, eu sou muito rico, eu estou enxergando 4 praias, cara. Você achando engraçado. Eu achando engraçado depois daquilo Meu tudo. Meu Deus do céu. E aí? E ela querendo me levar para um posto de saúde. Eu falei, calma que vai melhorar. O corpo já voltou a funcionar normal, que eu tenho 1,80 m. Quando essa máquina voltou a funcionar normal, eu achei... Voltou a aquecer. Aquecer, tudo de bem, né, cara? Eu falei, tá legal. Que nada. Outro dia, o dia passou tal, eu dormi... Você ficou o dia inteiro visão dupla. Dupla. E acordei achando que ia melhorar na segunda-feira. Nada, a visão... Isso foi no domingo? Isso foi no domingo. Na segunda-feira, não teve jeito, e ela não sabe pilotar a motocicleta. Eu tampei um olho, e um olho só que tinha visão dupla. O outro deu para enxergar meio que normal. Vocês estavam de moto? De motocicleta. Em Paraty? Em Paraty. Qual a distância que você tinha que percorrer para ir para casa? Em casa? torno de uns 180 quilômetros. Meu Deus, cara. Eu consegui passar dos guardas rodoviários, vendo os cones. Aí eu botei um lenço aqui assim. Tampou um lado. Tampei um lado. Melhorou 50%. Consegui chegar com a motocicleta. Meu Deus. Essa que você está aí? É uma Vestron. Uma Vestron, não é essa Shadow que está aí? Não, é uma Vestron. Tá. Aí nisso consegui chegar na cidade de Itaguaí. Você mora em Itaguaí Eu hoje? tenho uma residência em Itaguaí. Tá. E ela mora em Santa Cruz. Vocês moram em casas... Em casas separadas. Separadas. Porque ela tem a família dela lá e eu aqui eu tenho que cuidar da minha casa também. Tá. Mas a todo momento estamos juntos um ao outro. Beleza. Nesse lance... Chegou em Itaguaí? Itaguaí, procurei o oftalmologista. Né? Claro, visão dupla. Aí ele chegou e conversou comigo e tal, falou para mim que eu tive um descolamento de retina. Porém, aquele descolamento de retina não significava do que eu tive a minha cegueira. Exatamente. Que não ia voltar a enxergar. Descolamento de retina, você não enxerga mais. Exatamente. Aí ele falou, isso aí não tem nada a ver com o seu descolamento de retina, o que você teve. Vou fazer o processo aqui, o procedimento, nós vamos fazer uma cauterização e você vai procurar um neurologista. Ele não falou para você que você teve um AVC, nada. Só falou que... Ele não era neuro, né? Tá. Ele era oftalmo, ele não me falou, mas ele suspeitou, mas não quis agravar. Ele trabalhou o seu olho. Trabalhou, cauterizou, normal. E aí começou a minha pequena, como ela trabalha na área da saúde. Ela é enfermeira? Não, ela é da parte de assistência. Tá. Né? Ela trabalha lá no posto da Lincoln. Tá. Entendeu? Um plano médico. Isso. Aí você foi no neuro. Ela me encaminhou todinho pelo SUS, esse processo todinho pelo SUS. Eu agradeço muito ao SUS, não devo isso para eles. Amém. Tá? Que ele, lá no Rio ele está funcionando. Que bom, graças a Deus. Tem suas falhas, como qualquer plano. Lugar. Tem, mas me deram muita assistência nisso aí. Quantos dias depois de domingo que você chegou no neuro? Eu fui fazendo os exames. Conclusão da história, eu fiz uma bateria de exame, entrei em máquinas que eu até dormi, que eu nem esperava de fazer aquilo. No meio desses exames, alguém falou, você teve um princípio de AVC, não? O neuro. Falou. Ele falou, você teve um princípio de AVC, você tem que se cuidar, daqui para frente você não é mais um garotão, você tem que botar na tua cabeça que o que acontece? A matéria envelhece, mas a cabeça continua garoto de 20 anos, cara. Entendeu? Então eu tomei uns puxões de orelha. Aí deve ter tomado muito. Por sinal, foram muito bacanas comigo. Eu tenho que só agradecer esses médicos que eu passei na mão dele. Enfim, cara, eu tô melhor. Depois disso tudo, o tempo passou, eu comecei a tomar alguns medicamentos, né? Isso não faz 10 meses, né? Não.
Deve fazer uns 7, 8 meses. Por aí. Tá. E eu falei, depois que eu me senti assim, a máquina renovou, que eu tirei aquele susto, eu falei, eu preciso dar uma levantada no meu astral. E falei para ela, você me libera, menina, para me fazer uma viagem, visitar a minha filha? Ela me deu maior força. Ela sabe que eu tenho paixão por motocicleta. Eu sei que adiante um dia irei morrer de susto, de bala, mas irei. A única coisa que a gente tem a certeza é que um dia nós vamos morrer. Não sabemos do que, eu concordo com ele. Exatamente. E Sua filha mora onde? Minha filha mora em Jaguarão, Rio Grande do Sul. Tinha um papo de uns 3 anos, mais ou menos, que eu não a vi, ou 4 anos, mais ou menos isso. As coisas passam tão rápido na nossa vida. Né? E eu falei, vou fazer uma surpresa para ela. Ela falou para mim que estava com vontade de comer um bacalhau. E nada mais justo do que Tu comprou bacalhau, colocou na moto. Motocicleta no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro eu saí do Rio de Janeiro. Quando foi 21 de dezembro, 5 e pouca da tarde, eu estava em Curitiba. Rodou bastante. Porque eu nunca andei de Big Trail. É outra moto. Eu do Chopper. As motos que ele anda é Chopper, é uma moto bem baixinha, tá, que você fica sentada com os pés para cima. Big Trail é uma moto mais alta, suspensão bem mais, bem mais macia, né? Mais confortável. Você fica mais ereto, numa posição mais ereta. Você rodou muito bem. Rodei 1.000 quilômetros. Do Rio a Curitiba. Do Rio a Curitiba, depois eu dei mais uma esticada. Enfim, no dia 24, eu cheguei na cidade de Jaguarão, divisa do Brasil com o Uruguai. Para mim foi mais uma vitória. Você ligou? Não costumo fazer isso com ninguém. Você não avisa ninguém que você tá não aviso, faço surpresa. Você sabia onde ela morava? Também não, sabia que era em Jaguarão. Tá. Eu peguei o endereço assim, por um acaso, brincando com ela na estrada, nesse tempo que eu estava parado. Eu falei, cara, eu tenho que mandar um presente para ti. E me dá o endereço da sua casa. Ela mora na Avenida Rio de Janeiro e tal, assim. Entendeu? E nessa eu cheguei em Jaguarão, agradeci a Força Superior por mais uma etapa. Amém. Que esse cara é maravilhoso, tá? Nossa, quem não conhece, tem o prazer. Vamos lá. Se você não tivesse sofrido esse AVC, eu acho que você não iria a Jaguarão. Talvez não. Talvez não iria a Jaguarão. Eu quero a cena agora. Você parou de moto em frente à casa, viu um número e falou, é aqui. Olha, o que aconteceu? Eu cheguei numa padaria, parei, o cara me deu uma informação e eu adentrei perto de um quartel que o esposo é militar. O seu genro é militar? É militar. Tá. E nisso eu parei assim, já dei de frente praticamente com o número, que era o número 15, 715, quase da minha mente. Quando eu virei assim, eles estavam tratando dos animais que eles têm lá do vizinho, e eles também têm animais. O cara gritou, o esposo dela, Gustavo, Chayenne, eu acho que é o seu pai. Pronto, cara. Foi de 24, era aproximadamente umas 16 horas. 17 horas. Você passou a virada de Natal com ele. Fui. Comeu muito bacalhau. Poxa, com certeza. Para mim foi um maior prazer, entendeu? E para eles também, eles ficaram... Então, depois daquilo ali, eu já tinha um amor pela vida, né? Eu passei a dar mais valor. Falei, cara, dinheiro não é tudo, todo mundo sabe disso. Ele é para te manter um conforto. Mas ele não é tudo na tua vida, ele não te salva do que eu vim. E eu falei que vou dar um tempo de trabalhar, que eu sou autônomo, né? Vou dar um tempo, vou diminuir essa pressão e vou ficar por aqui. Desculpa a liberdade que eu tenho contigo, gosto muito de você. Billy, eu não consigo te ver estressado, cara. Eu acho que você é um cara tão da paz assim, mas quem vê cara não vê coração, né? Mas eu me estresso por dentro, Marcos. Eu entro num conflito muito grande dentro de mim quando há desunião, discórdia com algumas pessoas que estão perto de mim. Pessoas que você gosta, que eu gosto, te abala. Me abala porque eu sou uma pessoa direta. Eu não fico rodeando para te dizer se te amo, se eu te odeio. Eu não gosto de mentira. Então eu fico me reservando, tentando mudar uma coisa que eu não vou conseguir, sacou? Entendi.
E aí eu fico no meu silêncio. Quando eu me afasto muito de uma pessoa, é porque... A pessoa pode ter ciência que você está em algum conflito relacionado a ela. Exatamente. Pode ter certeza disso. Entendi. E nisso eu consigo absorver isso, mas eu tenho que pôr para fora. E quando eu ponho para fora, é quando eu ando na minha motocicleta. Eu crio asas, entendeu? Eu tenho uma paixão pela liberdade muito grande, então eu consigo desabafar. Eu converso comigo mesmo, eu puxo minha orelha. Dentro do meu capacete. Dentro do nosso capacete, irmão, a gente defende teses de mestrados, de doutorado, a gente conversa com Deus. Cara, vocês não fazem ideia o que é ou não é, Billy? Nossa, eu choro. Todo mundo. Eu choro, cara. Né? Eu dou risada, eu brigo comigo porque eu... Olha o que você está fazendo. A gente fala alto dentro do capacete. Entendeu? Enfim, eu fui convidado a fazer uma manutenção de uma motocicleta lá em Jaguarão e eu agradeço o povo gaúcho. Porque como eu fui abraçado aqui dentro de Rondônia, né, o povo brasileiro é inacreditável. Olha que coisa linda que fizeram conosco aqui agora, uma benção de... A Câmara Municipal de Porto Velho, através do vereador Tiago Tesari, deu uma moção de aplausos, né, para o Grupo Viramundo Rasgachão por serviço prestado, por ser um grupo de paz, por ser um grupo que ajuda a sociedade. E coube a Deus permitir que o Billy estivesse aqui nessa época, né? E ele participou lá. Foi emocionante? Foi emocionante, porque o Viramundo ele surgiu aqui com a minha presença e a presença do Nobreak. Nobreak é o presidente, o fundador. O fundador do 40 e quantos anos? 42 anos faz agora em setembro, dia 13. 13 de setembro faz 42 anos que o sonho vinha na cabeça desse cidadão. Só que ele não conseguiu ir para frente porque ele era sozinho. E ele tinha um sonho. Mas aí dizia Raul, o sonho que se sonha só é só sonho. O sonho que se sonha em dois é uma realidade. É realidade. E por uma eventualidade, nessa cidade de Itaguaí, eu encontrei com essa criatura. E todo mundo dizia, o dia que vocês se encontrarem, vai ser um casamento perfeito. Parecia que eu estava me vendo no espelho. Você e Nobreak. Eu e Nobreak. E aí ele contou a filosofia, eu adentrei, porque eu fui convidado para participar de outros motogrupos, e devido ao estatuto deles, de um só, eu não aceitei porque eu não tinha capacidade para cumprir as regras do estatuto. Eu me senti incapaz. Tinha regras. Todo motoclube tem regras. Claro. E o estatuto está bem claro. Como eu não entendia de lei, eu procurei uma pessoa que me orientou e falou isso e isso. E eu falei, nossa, eu não vou segurar isso, cara, porque eu não tenho. Eu tinha saído da área militar há poucos anos. Você foi militar? Fui. Fui das Forças Armadas do Exército Brasileiro. Entendi. E aí eu falei, não, cara, eu não sou capacitado para isso. Agradeço a vocês de coração, mas levarei dentro do meu coração essa simbologia de vocês, mas eu não sou capacitado para pertencer a esse grupo. E encontrei com o Nobreak. E o Nóbrega falou do Viramundo e nós não tínhamos ainda simbologia. Tinha Viramundo Rasgachão. Só tinha um nome. Só um nome. Com o decorrer do tempo, começamos a juntar a história toda do Globo. Isso foi tempo. Da Águia. Tudo tem um significado. Só um minutinho. Geismiel, olha aí para mim, por gentileza. Eu acho que deve ter o Facebook ou o Instagram, Viramundo Rasgachão, com essa logomarca aqui, ó, com essa águia. Acha aí para a gente mostrar aqui no telão, tá? Por favor, para mim. Deve ter Facebook ou deve ter Instagram, Viramundo Rasgachão. Que eu quero mostrar a logomarca do Viramundo, tá? Aí não tinha... Não tinha... Chegamos à conclusão de um globo. Certo. A conclusão da águia, né? Essa águia que é o símbolo da liberdade. As flâmulas lá em cima. Porém, eu gosto muito do couro.
Eu adoro... Couro cru. Couro cru. Esse colete seu aí é o primeiro colete diferente que eu vejo. A maioria dos coletes que eu vi até então são pretos de couro. Exatamente. Ele não, ele usa um no couro cru mesmo. Eu gosto do marrom, eu sou apaixonado pela cor marrom. E como eu gosto de história também, né, eu sonhava muito, via muito filme de piratas. Então eu via que aqueles piratas faziam aqueles mapas loucos e escondiam um tesouro. Mas era no couro. No pergaminho. E eu gosto muito dessa história. Comece hoje seu negócio de sucesso sem investimento, sem aluguel, sem chefe e tenha sua liberdade financeira. Só a Donatella te oferece a oportunidade de virar a chave da sua vida. Faça como mais de 370 mulheres que já conquistaram a sua tão sonhada independência financeira. Seja uma representante oficial da marca e tenha 40% de lucratividade. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Donatella, semi-joia de luxo ao seu alcance. Educação, pra gente, é a determinação em fazer mais e melhor. A tranquilidade dos pais quando o dia começa, a autoconfiança de cada aluno quando o ano termina. Bilíngue com dupla certificação, princípios com cosmovisão bíblica, empreendedorismo, pensamento computacional, projetos literários e solidários. Mais valorização da família, mais compromisso com o futuro. Colégio Cristão, mais completo. Com atividades voltadas para agricultura, pecuária, indústria alimentícia, extrativismo vegetal e mineral, Rondônia registra um elevado crescimento econômico nos últimos anos, possuindo a menor taxa de desigualdade de renda do Brasil. Com um crescimento médio de 6,7% no número de pessoas empregadas nos últimos anos. Para garantir que o crescimento econômico de Rondônia avance, os auditores fiscais de tributos estaduais, especializados em economia e legislação tributária, continuam empenhados em garantir recursos para o desenvolvimento de políticas públicas como melhorias das estradas, investimentos em educação, saúde e segurança e pagamento dos salários dos servidores públicos. Os auditores fiscais trabalham firme para simplificar as leis e tornar a arrecadação cada vez mais justa e eficiente para cada cidadão e empresa. O Sindafisco renova seu compromisso com o Estado de Rondônia e com os auditores fiscais de tributos estaduais. Aqui em Rondônia, a vida segue seu próprio ritmo. No campo, na cidade, sob o pôr do sol mais deslumbrante, a gente sabe que, mais do que viver, a gente quer viver tranquilo. E tranquilidade é ter com quem contar. Na Ângelus, cuidamos dos nossos associados em todas as etapas da vida. Seguimos presentes na vida de cada associado. Ângelus, tranquilidade é ter um plano. A Rondoquímica você já conhece. E a Rondoquímica Loja Sul? Sim, nós estamos na região sul de Porto Velho. Na Loja Sul, você também encontra todos os produtos que nós temos. E é claro, com promoções exclusivas para você. Então não perca tempo, faça-nos uma visita. Rua Mangueira, 1010, subesquina com Campos Sales. De volta com o programa Atitude desse sábado, onde eu recebo um amigo, um irmão, apaixonado por duas rodas, igual eu. Ô Billy, a sua primeira moto você tinha 14 anos. Isso, uma Garelli. Uma Garelli. Garelli, exatamente. O Garelli é uma... Como é que é o nome daquela... É uma scooter, não? Não, ela é... A mobilete. Uma mobilete. Vamos Italiana, ver. né? Italiana. Aquilo ali me deixava mais empurrando do que andando. Eu andava mais empurrando aquelas motocicletas do que andando. Depois foi RX. Uma RX 125 da Yamaha. Da Yamaha, que você não anda naquilo sem ter aquele cheiro de óleo 2 tempos. Aquele é o perfume de quem tem uma moto. Hoje não, né? Não, hoje não. Mudou, né? Mudou muita coisa. Mas naquela época, se você tivesse uma DT 180, a hora que você chegasse, o pessoal dentro da sua casa falava, fulano chegou. Porque ó, o cheiro. Exatamente. Eu tive a DT 180. Você teve uma DT também? Tive, a DT 180. Tá. Da linha Yamaha eu tive algumas máquinas. Tá. Você teve a Viúva Negra, não? A 350 RD, não. Eu nunca tive. Aquela moto, era perigosa. Nossa, muito, na vida inteira. Qual foi a sua primeira grande viagem?
É uma CB uma 400. DX, uma TR, 82. Só a CB. CB. Que a gente Só chamava CB. de CBzão. CBzão, aquela 82. Nossa, cara. Primeira moto. 2 escape. Linda. Por sinal, tenho ela em casa até hoje. Você tem ela até hoje. Tenho ela até hoje. Que legal, cara. Tá lá na minha casa lá. Aí você foi para Salvador, Salvador. Fui para Porto Seguro. sozinho. Foi eu e um colega, que ele veio a já falecer, que é esse cara, que é o Paulo Gancho. Ah, o Paulo Gancho. É, que que te ele é o mais influenciou muito. velho, que ele me influenciou muito. Ele que consertava as motos, ele que dava Isso ideia. lá em Santa Cruz? Santa Cruz. O bairro que você foi criado. Isso aí. Entendeu? Você teve uma viagem muito louca, que quando eu te conheci, você falou. Você veio com o no-break para ir no Acre. Foi assim, o Nóbrega, do break, ele foi transferido para Rio Branco. Certo. Rio Branco, aqui, ele é controlador de tráfego Ele é aéreo. controlador de voo. Isso aí, da aeronáutica. Certo. Ele foi controlador de voo, então ele veio transferido, né, para cá. E nesse intervalo, ele voltou ao Rio de novo. Não me lembro a data, ano certinho. o ano certinho, que é muita coisa na cabeça. E nesse intervalo, ele voltou ao Rio de Janeiro, se atualizou em Rio Branco. E chegou lá no Rio, nós já se conhecíamos, já tinha a história do Viramundo. Já tinha a logomarca, já tinha tudo. a história toda. Tá. A história toda montada. Tá. A história do seu Eduardo e tal. E ele... Vamos fazer uma viagem para Salvador, para não sei o quê. Eu falei... E uma turma lá queria viajar para não... Chamei ele num canto e falei, cara, eu vou até o Acre contigo. Eu estava passando por um momento de separação. Certo. Né? Precisava refrescar um pouco minha cabeça. E partimos nessa viagem para o Acre, eu e no break. E viemos vendendo esse sonho do Viramundo. As conversas giravam em torno disso, nas Girava paradas. Nas paradas. Mas era só eu e ele. Nós fizemos um acordo que nós não íamos abrir exceção para ninguém. Certo. Que motogrupo e motoclube é muito complicado ser uma liderança e uma responsabilidade muito grande. E viemos até aqui, Porto Velho, numa curtição. Levamos 45 dias de viagem. Você passou um período lá na Chapada, na vinda. Passei um período na Chapada, curtimos a Chapada dos Guimarães. Viemos embora, descemos a Chapada, viemos para Porto Velho aqui. Chegamos em Porto Velho, conhecemos 2 pessoas aqui em Porto Velho, que foi o Dr. Ovídio e o Franella. Cordeirão, Franella, um abraço, querido. Exatamente. Conhecemos ele. Seguimos para o Acre. Resolvemos adentrar em Guajará-Mirim. Certo. Só que você sabe que um casamento perfeito, ele tem seus desencontros. E eu e ele brigávamos muito, porque ele tinha uma maneira e eu tinha outra. E às vezes nós não concordávamos, mas isso era bom, fortalecia mais a nossa amizade. Claro. E eu sou uma pessoa muito direta. Nesse período, ele tinha um tempo para chegar em Rio Branco, porque ele assumiu o serviço. E eu pensei bem, um dia antes, e falei para ele, parceiro, para a nossa amizade não separar, que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por ti, eu vou falhar com você. Você chegou perto da sua casa, falta 300 km ou 300 e pouco, te acompanhei até aqui. O convívio entre nós dois está meio que difícil, então nós precisamos dar um tempo um para o outro. Segue o seu caminho que eu ficarei em Guajará. Ele não gostou. Ele queria adentrar na cidade de Rio Branco comigo. Eu falhei com ele. Aí ele foi. Ele tinha que ir, porque ele tinha que trabalhar. Ele tinha que se apresentar. E eu não tinha que me apresentar a lugar nenhum. Eu estava livre. Você ficou onde lá em Guajará? Eu fiquei na ABB, Associação do Banco do Brasil. Naquela época tinha os bangalôs. E eu fui lá e fechei o negócio com um cara, uma família, que eu não me lembro o nome. Tá. E eu fiz umas compras no mercado. Eu preciso comer, eu não posso pagar comida todo dia em restaurante. E comprei uma quantidade grande de comida, entreguei na mão de uma senhora e todo dia ela fazia a minha comida para todos. E você ficou lá e você ficou na BB? Fiquei morando lá.
Ficou quanto tempo ali? Ah, eu acho que eu fiquei uns 2 meses. Uns 2 meses. Aproximadamente. Aí conheci o PQD, que hoje ele tem um motoclube lá dentro. É, o PQD, gente boa demais. Eu tenho saudade. Um abraço para você, cara. Pô, PQD, pô, vai ver essa entrevista. Te esperei lá em Rio Branco, você não apareceu. Provavelmente que eu te visite. Não vou te prometer, não. Tá. Nisso... Depois de 2 meses, você foi para o Rio Branco. Só que nesse intervalo, como eu sou uma pessoa muito displicente, eu perdi todos os contatos que eu tinha do NoBreak. Pense, num cara que eu cheguei em Rio Branco, cadê? Naquela época não tinha celular. Existia celular, mas eu não tinha Era celular. Coisa de gente rica, os primeiros celulares. E eu, como é que eu faço? Mas eu cheguei em Rio Branco. Ao adentrar em Rio Branco, tinha um acidente e o pessoal estava gravando aquele acidente e chegou um rapaz, me viu, que eu fujo da curva do meu visual, ele foge um pouquinho da curva. E ele achou interessante porque eu estava com um cajado, umas coisas indígenas muito bacanas, entendeu? Que moto você estava? Eu estava numa Shadow. Numa Shadow. 600. Tá. E eu cheguei, ele me abraçou ali, nesse abraço. Ele perguntou se eu fazia uma matéria com ele, eu falei... Cara, ele era repórter. Ele é repórter do SBT. Tá. Aí eu falei, eu faço a matéria com você, mas agora eu tô sujo, cara, eu tô muito despreparado, assim, sabe? E tô com fome de 10 mendigos. Eu tô com a fome de 10 mendigos, cara. Naquela época, de 10 mendigos, muito boa. Eu falei pra ele. Aí ele riu, brincou, a menina veio, que era a pessoa que ia me entrevistar. Aí eu perguntei a ela, né, eu abri meu coração para ela. Ela falou, não, eu te levo num lugar onde vão te cobrar barato uma hospedagem. E eu fui para esse lugar. Chegou nesse lugar, eles me colocaram lá. No outro dia ficou para a gente fazermos a matéria. E o cansaço e a curiosidade estavam tudo junto. Eu estava chegando em Rio Branco, eu queria conhecer os acrianos, as acrianas, queria conhecer o povo acriano. Claro. Conclusão dessa história, eu fui conduzido para um lugar chamado Mamão Café, 14 bis, onde tinha um piseiro. A menina da pousada onde eu estava me indicou e eu fui para 14 bis. Você já imaginou, cara, um ET? Eu era um ET dentro de Rio Branco. Povo, porque... Você já era cabeludo? Eu já era cabeludo, eu uso essa faixa às vezes assim, bandana na cabeça e tal. E... O cara, bateu o olho assim e falou, meu Deus, onde saiu? E nesse intervalo, eu estava comendo um churrasquinho ali, batendo um papo com algumas pessoas, uma mão feminina por trás das minhas vistas, fechou e perguntou, adivinha quem é, Márcio? Eu tomei um susto. Meu Deus, em Rio Branco, a primeira vez que você tinha ido lá. Isso, tomei um susto. Eu nunca vim a Rio Branco, como é que essa pessoa sabe meu nome? E nisso ela falou assim, vou abrir, tirar as mãos e você vai estar de frente para o meu marido. Um amigo do Rio de Janeiro, da cidade de Itaguaí. Meu Deus, quem era o casal? Ricardo e Érica. Pessoas maravilhosas me receberam dentro de Rio Branco. E nesse período já me perguntaram, eu falei aquela coisa, então foi uma emoção muito grande. Eles me conduziram para a casa dele no outro dia, depois que eu fiz a matéria, que eu falei, expliquei tudo o que tinha acontecido, eles me conduziram para a casa dele. Mas nessa brincadeira você ficou quanto tempo em Rio Branco? Acho que uns 4 anos. Você tinha saído do Rio de Janeiro para dar uma voltinha para esfriar a cabeça. Exatamente. Por 4 anos em Rio Branco. O que aconteceu nesse período? Rio Branco era virgem do motociclismo. Eles não tinham... Poderiam conhecer, mas não sabiam a filosofia. Aí o período passou, encontrei com o NoBreak e começamos a fazer algumas reuniões. Me parece que você levou uns 2 anos para encontrar o NoBreak, né? Não, você encontrou rapidinho. Eu encontrei ele rápido, porque Rio Branco era pequeno, Rio Branco hoje está grande. Sim. Entendeu? Mas eu encontrei ele rápido, muito rápido. Ele me recebeu, já queria me levar para a casa dele. Aquela bagunça toda, eu estava já na casa do... Enfim, acabei ficando uns dias na casa dele. E passamos a fazer as reuniões do motogrupo. Só vocês VMRC. Só vocês dois? E umas pessoas que estavam interessadas, que como eu andava ali em volta de Rio Branco, algumas pessoas se achavam interessante. E ele já tinha ido para fazer aquele processo dele, ele conheceu algumas pessoas, ele é um figuraço. Ele é um suboficial, você imagina como é que é. Então, foi chegando pessoas.
Eu não sei como te contar. As pessoas foram se aproximando. E nós fomos fazendo as reuniões, falando sobre a filosofia lá fora. Vinha gente. Enfim, todo mundo ficou muito interessado. Eu fiz um acordo com ele que ia ser só nós dois. Esqueceu daquela conversa que eu tive lá atrás contigo? Ele virou para mim e falou, cara, o que nós vamos fazer? Eu falei, no break. E quando o cara inventou a penicilina, ele teve que falar que ela fazia bem para os outros. Nós inventando um remédio que talvez possa ser um veneno para algumas pessoas, mas pode fazer bem para outros. Nós vamos ter que passar essa... Vamos ter que compartilhar a Isso ideia. aí, porque senão não vai valer a pena. E abrimos sessões. E aí foi o que tu está vendo aí hoje, né? Dentro da Câmara Municipal, dentro de Rio Branco. Primeiro Viramundo que se formou lá do Rio de Janeiro, você e ele. Foi eu e ele. E Depois... lastrou Porto Velho e Rondônia. Não, Porto Velho e Acre. E Acre. Deixa eu ver se eu me lembro. Levantou a primeira bandeira que levantou. Fumaça e Cigano. Levantou a bandeira aqui. E ficou o Ratão lá, com o motogrupo. Entendi. O Ratão ficou tomando conta lá. Como é que chegou a Manaus? A Manaus chegou através de um integrante que foi de Porto Velho para Manaus. Yong. O Yong que levantou a bandeira lá. Não, e o Yong levantou a bandeira em Manaus. Autorizamos ele levantar a bandeira em Manaus, porque tem que ter uma autorização. Só que no meio desse intervalo, o Yong deu umas escorregadas. Hoje tem o Viramundo Rio. Quantos membros tem lá? No Rio de Janeiro tem 12 ou 15. 15, mais ou menos. Já tá. 15. Tá. Aí tem... Depois vem Viramundo Porto Velho. 27. 27. Ou 27 ou 28, uma coisa assim. Depois Rio Branco. Rio Branco, 12. Eu estive lá há pouco tempo atrás. Há 20 dias atrás, eu fui numa viagem evangelística e aí eu fiz questão de ver o Ratão, presidente do Viramundo Acre, um cara maravilhoso. Maravilhoso, sem dúvida. Cara, ele me recebeu num amor, numa paz, que eu fiquei comovido. Participei de uma reunião lá do Viramundo. Ele estava fazendo a reunião para o encontro. Para o evento. Para o evento. Exatamente. E depois Viramundo Manaus, que eu conheço lá... Robocop. Capote e o Bactéria. Conheço Fubica. lá. Fubica eu não conheço. Nossa, que pessoinha, cara. Que pessoinha maravilhosa. Você tem que conhecer. Eu fui a Manaus, eles só voltaram a me carregar no colo. Devo essa visita de novo e eles também me devem uma visita. Lembra quando eu abri o programa falando de religião? Eu estou no mundo do motociclismo há pouco mais, 4 anos. 4 anos, né? Eu entrevistei o ex-presidente Cordeiro, Fumaça, e eles me convidaram em 2020 e aí eu entrei para o motociclismo. Você sabia que esses caras, no qual eu faço parte, eles têm uma irmandade tão forte, que eles revelam Cristo muitas vezes muito mais do que a igreja, porque eu sou pastor, eu conheço de igreja. Esses caras revelam Cristo. Por quê? Porque, quer ver um exemplo? Ele vai voltar para o Rio, não sei quando agora. As viagens dele é assim, ele não tem muito prazo, muita data, não. Ele vai voltar para o Rio agora. Se ele me ligar e falar assim, Marcão, eu estou em Campo Grande, eu não conheço ninguém aqui, e eu pegar o telefone e ligar para Campo Grande, para qualquer motoclube que tiver lá em Campo Grande, motoclube esse que eu nem conheço, eu vou falar... Que pode ser o símbolo que ele esteja carregando, capeta do asfalto. Não importa. Ele vai lá. Se é bode do asfalto, Águia de Cristo, Viramundo, Insanos, Abutre. Não importa. Aí eu vou ligar lá na sede. Eu não conheço ninguém lá. Falo, é da sede aí do grupo tal? Eu estou com um irmão motociclista aí precisando de socorro. Os caras vão lá, vão pegar ele, vão abastecer a moto dele, vão dar comida, vão dar local para ele dormir, vão atender ele em tudo que ele precisa. E não vão me cobrar nada. E não vai cobrar nada por isso. Agora, eu como pastor, se eu bater numa igreja aí, que fora da minha cidade, eles vão querer saber de que igreja que eu sou, o que aconteceu, se eu estou em pecado, se eu não estou em pecado. E essa irmandade do motociclista, ela é apaixonante.
você já viajou muito, né? Um bocado. Então, a viagem de período mais longo foi essa pro Acre, você durou 4 anos para voltar para o Rio. Porque para voltar para o Rio, porque resolvemos fazer uma família. Eu tive que ficar aqui, entendeu? Plantando, semeando. Em 2023, fazia 20 anos que você não vinha para cá. Exatamente, que eu não ia ao Acre. Que eu não ia ao Acre, fazia 20 anos que eu não ia ao Acre. Porque eu tive que arrumar a casa quando voltei para o Rio de Janeiro. Eu preciso trabalhar, comer, pagar conta, entendeu? Vida normal. Claro. É claro. Você, para fazer esse tipo de coisa, você tem que ter dinheiro. Você é autônomo, né? Você sou trabalha. Autônomo, trabalho, eu sou trabalhador, normal, como qualquer um outro cidadão. Eu mexo com transporte no Rio de Janeiro hoje, entendeu? Então, tipo, eu me organizar tudo de novo, recomeçar uma nova família, eu tive que abrir uma exceção para mim, porque um homem não vive sozinho. Não. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Não. E eu me apaixonei por uma gata chamada Ermelinda. Para conquistar essa menina foi difícil, entendeu? Ela é uma baita de uma companheira minha hoje, uma mulher sensacional. Só entrou na minha vida para somar. Só entrou na minha vida para somar, entendeu? Apesar das outras que também estiveram comigo, todas elas eu só não tenho que reclamar. Talvez elas tenham que reclamar da minha pessoa. Claro. Porque eu sou isso que você está vendo aí, eu sou um vendedor de sonhos. Conforme eu digo, eu sou uma bomba de sonho e um foguete de ilusão. Me perguntaram por que é a bomba. Porque a bomba, quando ela explode, ela traz uma tragédia muito grande para dentro de um país ou de uma cidade. E quando eu passo, essa bomba passa, leva sonhos em cima de uma motocicleta. Então eu sou uma bomba que leva o sonho. E o foguete de ilusão é porque todo mundo gostaria de conhecer o espaço. E nem todos vão ter esse privilégio. Aliás, pouquíssimos vão ter. Até eu que gostaria de conhecer, como gosto de viajar. Então, eu sou o foguete de ilusão. Entendeu? Entendi. Eu tenho uma vida normal como qualquer um outro. Gismel, coloca a logomarca na tela aqui que ele vai explicar os detalhes da logomarca do Viramundo Rasgachão, por favor. Por gentileza, querido. Billy, vamos olhar aqui para trás aqui. Vamos lá. Então vamos lá. É uma águia. Uma águia sobre o globo, né? E o nosso globo está sozinho. Não tem nada segurando o globo. A Terra gira. Tá. O significado da estrada Cruzando o globo. Cruzando o globo são as nossas estradas do país. Então, quando você passa com ela em cima das estradas, com a sua motocicleta, com as suas pegadas, com seus caminhões, com as suas bicicletas, você passa e deixa um rastro, né? No asfalto, na estrada de chão. E esse rastro, eu digo para todos que seja um rastro de luz, porque quando eu vier atrás de ti, eu tenho luz, entendeu? Em todo lugar que você passar, que se você passar e fizer o que eu fiz, você vai se sentir privilegiado por esse povo de Rondônia que me deixou eu plantar aqui nessa terra. E eu deixei um rastro de luz, pois a história está aí. O globo está aí. A águia é um animal soberano. Ela vive, e o privilégio de viver dela, ela tem uma trocação de penas, eu não sei muito bem, bicos, e as asas são o símbolo da liberdade. A águia, ela não anda em bando. Não. Não anda em bando. A águia, quando ela é a sua companheira ou ela está sozinha. O viramundo, muitas das vezes, ele se encontra sozinho. É o símbolo que a águia transmite para você. Ele nunca está sozinho, porque Deus está sempre conosco. Glória a Deus. Lá em cima, o rasgachão, a história dele ali, que eu te falei aqui, viagem. E viramundo. O que significa o viramundo? São as nossas mentes. Aquelas viagens, eu falo para você agora aqui, Marcos, que de Fortaleza, do Ceará, do Equador, do Peru, você sentado nessa cadeira fazendo essa entrevista comigo, silenciosamente você vai lá em Machu Picchu. Então, querendo ou não, me desculpe a todas as pessoas. Fique à vontade. Você é um viramundo. Glória a Deus. Entendeu? Querendo ou não, o seu sonho é isso aí, a simbologia. Uma vez viramundo, sempre Viramundo.
Entendeu? Então, quem sai do Viramundo e quem adentra, ele sabe que ele vai ficar marcado. O Viramundo não é só um grupo. Ele tem uma ligação espiritual muito forte com as pessoas. E essa ligação cabe a cada um de nós. Qual viagem falta para o Billy? Para mim, Vou mudar a pergunta. que Que viagem você deseja fazer ainda? eu tenho assim, um sonho de fazer essa parte aqui da Argentina, que eu não fiz essa viagem, entendeu? No México, aqui por dentro, aqui, saindo aqui, entrando no Peru, né? Entrando no Peru, você indo para o Chile, né? Argentina. Entrar lá pelo Rio Grande do Sul. Exato. Entrar lá Não, pela casa da sua filha. Eu quero entrar por aqui e sair por lá. Tô falando, você vai aqui, Peru. você vai aqui, Peru, Peru, Assis Brasil, Assis Brasil. aí você vai descendo Chile, Argentina. Argentina, e entra no Brasil lá pelo Rio Grande do Sul. Exatamente. Essa viagem eu tenho vontade de fazer, mas eu Dá não posso mais ou fazer- menos 16 mil quilômetros. Eu não posso fazer ela sozinha. Não. Eu não posso. Eu não gostaria de fazer essa viagem. Eu vou arrumar um companheiro ainda. Entendeu? É só questão de tempo. Talvez seja você. Quem sabe? Entendeu? Quem sabe? Quem sabe? É. Ô Billy, você tem filhos, né? Você tem uma esposa. Emelinda, ela te ama muito, Tenho certeza que sim. porque ela entende o seu Nossa, jeito. olha, eu estou aqui. Olha onde eu estou. Há quase 4 mil quilômetros com ela e dela. E ela confiando na minha lealdade. Isso é uma confiança extraordinária para nós. Beleza. Gente, eu espero que essa entrevista tenha sido, pois que parece papo de coisa, né? Tão bom para você quanto para mim. Para todos nós. Ô Billy, você quer mandar beijo, você quer mandar abraço, irmão? Fica à vontade. Quero. Eu já falei no nome do Ebster, da Chayenne, né? Um abraço para os meus grandes amores, que são meus filhos, né? E para esses netos que apareceram na minha vida, que é a Nina, Joana e Ana Lu. São seus netos. São meus netos, entendeu? Amém. São meus netos. Um beijão no coração dessas crianças. E o que me faz voltar são eles. Hoje, O que me faz voltar são eles. eles. São eles. Que eu estou voltando ao Rio e me retornando, porque estou numa idade que eu não posso estar brincando mais na Quantos anos estrada. você tem? 58. 58. Manda um recado pro motociclista raiz e manda um recado para aquele cara que está desejando ser motociclista. O Raiz, ele já sabe o código bike, né? Que sejamos humildes, simples e levamos amor, não cara feia para Deixar ninguém. rastro de luz. Luz. O Raiz sabe que é isso. O que está iniciando, que ele tenha cuidado em escolha do motogrupo ou o grupo que ele vai adentrar. Porque trocar de colete é muito difícil. E, por sua vez, dentro do nosso conhecimento, não é bom. Não é bom você ficar pulando de galho em galho, porque está vendo que você que está com dificuldade de O problema é conviver. você, não é o grupo. Não é o grupo. Então, muita consciência na hora de escolher a sua simbologia. Aproveite a vida, leve ela de uma maneira leve, sem brigas. Se você adentrou num grupo, ele tem um estatuto. Se você não consegue seguir as regras do estatuto, leia antes e peça para se retirar. Entre pela porta da frente e saia pela porta da frente. Irmão, obrigado por você ter me dado esse privilégio de te Eu entrevistar. que te agradeço. Sou seu fã incondicional. Obrigado. Tá? E eu vou te cobrar aqui na frente das câmeras para você não fugir. Antes de ir embora, você tem que ir lá comer a comida da dona Ana, senão ela vai me bater. Nossa, tranquilo. Ana é apaixonada no Billy, tá bom? Obrigado. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. Fiquem com Deus. Viva a vida. Eu vou pegar esse ditado do meu amigo Billy. Deixe rastro de luz por onde você passar. Tchau!